Olá, gente, tudo bem? Vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a redação da UERJ. Para a gente ter essa conversa, né, decidimos trazer um exemplo de redação e, em cima desse exemplo, eu vou fazer comentários, tá? É, já trabalhei esse exemplo com algumas turmas, e aí, em uma delas, vamos dizer assim, nossa, essa redação é a minha. Eu falei, não, essa redação não é a sua. Acho que é importante a gente deixar isso bem explicado desde o início, né? Essa redação é uma redação que eu produzi para te mostrar alguns elementos que eu considero importantes para a gente pensar essa prova da UERJ, tá? Então, talvez você possa se reconhecer em alguns aspectos desse texto e até, né, foi o caso desse aluno, nossa, eu tirei a nota tal, né, enfim. Mas essa redação não é de nenhum aluno, de nenhuma aluna, foi uma redação que eu produzi a nível de exemplo para te apresentar, tá bom? Para a gente conversar sobre essa redação, queria só primeiro, eu vou assumir aqui para você poder enxergar melhor, né, o que está escrito. Relembro aqui, né, para vocês, um trecho do artigo que foi escrito por mim, pela professora Caroline Martins. Nós submetemos esse nome que a gente usa, esse artigo, para a revista Vestibular UERJ, e ele saiu lá. Então, para te relembrar, né, a gente já falou sobre ele aqui no feed, a gente já fez até uma live sobre, Carol e eu, mas trouxe aqui um exemplo que é o seguinte. Primeiro, porque o que você avalia no vestibular é a sua capacidade de escrita de acordo com o nível de escolaridade em que você está. Então, isso é um ponto muito importante para a gente pensar a feitura dessa prova, ou seja, exige-se um texto que seja possível para estudantes que completaram o ensino médio, já que esse é o perfil médio dos candidatos e das candidatas que estão tentando o vestibular. Com isso, tudo bem se você não escreve de modo rebuscado, não usa expressões como imbróglio, insufismável, fulcral, dissarte, destarte, entre outras, porque não faz parte mesmo do que a gente chama de nível de letramento. E completando nem só o nível de letramento, né, gente? Essas expressões, inclusive, a gente escreve isso nesse artigo, Gustavo Bernardo tem outro artigo que ele fala algo semelhante, são expressões que circulam muito no meio jurídico, né? Gustavo usa até cartório, ele fala sobre cartório, a gente fala sobre meio jurídico. Mesmo eu escrevendo uma dissertação de mestrado, de doutorado, né, que a gente chama de tese, eu não usei essas expressões, porque eu não faço pesquisa nesse meio, eu não escrevo nesse meio. Segundo, porque parece que a preocupação de escrever uma redação para uma banca que te falaram ser mais exigente faz com que você, buscando usar expressões ou construir frases que não têm a ver com o seu estilo de escrita, produza um texto que nem você, nem a pessoa que avalia compreende. Então, é importante a gente entender que esse texto ele precisa ser um resultado das suas experiências, da sua formação ao longo do seu processo escolar. Mas é importante também eu começar essa nossa conversa destacando que a gente precisa ter um texto que fale sobre o tema, né? E que não só fale sobre o tema, né? Mas que, além de falar sobre o tema, esse texto precisa ser argumentativo, porque é uma dissertação, né? E o foco está lá no edital, a banca priorizará os aspectos argumentativos do seu texto. Tudo bem? Continuando aqui, eu trouxe um exemplo, como eu falei, de uma redação, e aí já eu vou sumir da tela para você conseguir ver melhor. A mentira programada é uma política válida para conquistar o poder e sustentá-la? Essa é a redação toda, tá? Eu vou ler o texto todo, como se a gente estivesse simulando até uma correção, a gente lê o texto todo, e depois eu vou fazer os comentários, tudo bem? Botei aqui para vocês verem o tamanho, né? Para não ficar aquele exemplo que não faz sentido, não caberia no papel, cabe, eu fiz antes no papel, tá? Para comprovar que caberia no papel, e trouxe aqui o exemplo para você. Vamos lá. A distopia é aqui. Em 2016, o mundo assistiu ao advento das fake news, em especial nas eleições que beneficiaram o candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. O mundo ficcional de George Orwell se concretizava em um dos países mais ricos do mundo e estimulava candidatos de outros países a fazerem o mesmo, como aconteceu no Brasil com a eleição de Jair Bolsonaro. A mentira programada pode até ser imoral, mas sem dúvida ela tem se mostrado bastante eficaz para que políticos cheguem ao poder, mesmo que não consigam se sustentar nele. Na verdade, inventar previamente realidades falsas não é uma novidade nas terras brasileiras. O Estado Novo é instaurado no Brasil a partir de um documento, o Plano Cohen, no qual constaria um plano comunista de tomada de poder. Apresentado aos militares e depois divulgado à imprensa e à sociedade, o terrível plano comunista permite que Vargas peça ao Congresso que decrete estado de guerra, dando legitimidade ao golpe e culminando na ditadura decretada em novembro do mesmo ano, 1937.
Com isso, tem-se na história brasileira registros da eficácia de uma mentira programada usada como arma para chegar ao poder. Ainda nessa lógica, também, os tempos atuais são tomados por fake news, proliferadas rapidamente por conta do uso da internet para sua difusão. Tal como o Ministério do Amor e os 2 minutos de ódio, Bolsonaro chega ao poder e está nele até agora, com índices de aprovação de mais de 20% por meio do gabinete do ódio, já investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Disparando mentiras sobre a tão temida ameaça comunista e caluniando opositores, o presidente que usa o nome de Deus e reza na tomada de posse mantém sua postura mentirosa e consegue ainda hoje convencer seus apoiadores de que é a melhor opção em 2023. Portanto, em muitos momentos da história, é possível ver como a mentira programada é usada como arma política e tem sido eficaz para que pessoas alcancem o poder e até se mantenham nele. Embora Trump não tenha conseguido se reeleger, Bolsonaro ainda não está totalmente descartado das eleições futuras. Desse modo, cabe à população maior conscientização sobre as notícias falsas, pois é necessário senso crítico nestes momentos, a fim de que não se tenha por mais 4 anos um governo do duplo pensamento por meio da nova fala, a não ser que o país queira continuar sob o regime do grande irmão. É comum, né? Como eu falei, eu trabalhei já essa redação em aula. E alguns vão falar assim, nossa, tá, eu daria 8, né? Ah, uma redação bem escrita, uma boa redação. Ah, daria 9, enfim. Essa redação, ela tem, eu não vou usar cilada porque eu não encontro outra expressão, tá? Ela tem uma cilada de ela é bem escrita. Ela, no que se refere à norma, né? Ela cumpre o gênero, ela não tem erros de modalidade escrita, ela é fluida, ela não tem problemas de coesão, enfim. Então, nos aspectos formais, a gente está falando de um texto até que corresponde ali aos critérios de uma nota bastante boa. Só que quando a gente vai para o conteúdo, ela apresenta problemas, né? E aí é o tipo de redação que a gente precisa ter um cuidado na correção por conta desses problemas de conteúdo que ela vai apresentar. Eu não sei se você percebeu ou se você teve essa sensação de que a redação, de novo, ela corresponde ao tema, ela responde à frase tema, mas ela não tem aspectos argumentativos sólidos que façam com que esse texto ganhe uma nota acima de 8, tá? Vamos lá, por parágrafo, para a gente analisar isso que eu estou te falando, tá? Vou sumir aqui. Ah, dá para você ler, vou deixar assim e você consegue me ver. Indo para a introdução, a gente vai... vou destacar alguns aspectos até positivos dessa introdução. A gente consegue identificar o tema, a gente consegue identificar a resposta à frase tema, a gente consegue identificar o que eu marquei ali de vermelho, a frase tese, tá? Antes da tese, a gente tem um bom recorte ali da realidade, falando sobre as eleições, fala do Trump, faz uma boa relação com o livro, o que é um valor aí dessa introdução, é o valor desse texto, né? Enfim, então, e com o Brasil. Então, ela tem ali, né? Ela promete, é o tipo de introdução que a gente fala assim, opa, né? E aí você tem a resposta que está aqui em vermelho, a mentira programada pode até ser imoral, mas, sem dúvida, ela tem se mostrado bastante eficaz para que políticos cheguem ao poder, mesmo que não consigam sustentar nele. Então, olha, você tinha uma duplicidade de interpretação da expressão válida, que é a validade em termos de legitimidade, né? E a validade em termos de eficácia. Então, parece que essa redação vai discutir, olha, ela é inválida porque ela é ilegítima, ela é imoral, mas ela é eficaz. Ah, e olha, as pessoas conseguem chegar ao poder, mas não se sustentar nele. Quando a gente olha o todo desse texto, quando a gente vai para a argumentação e até o final, para o desenvolvimento até o final, você percebeu que essa redação fala sobre pessoas que chegam ao poder no desenvolvimento, mas não necessariamente discute a ideia de não se sustentar nesse poder. Ela só volta a falar, por exemplo, do Trump, que é alguém que não se sustentou no poder, ao final da redação, lá na conclusão, não desenvolvimento. Então, foi prometido alguma coisa na frase tese que não foi cumprida ao longo da redação. Então, a gente já tem aí uma questão de coerência, né, desse texto. Quando a gente vai para o desenvolvimento, a gente tem ali, né, o plano Cohen, né, o Cohen, do Estado Novo, e você consegue identificar que a gente tem aqui um resumo do que aconteceu. A gente acaba de ler esse parágrafo e pensa assim, tá bom, Getúlio Vargas se utilizou disso, ele convenceu a população, ele convenceu a imprensa, ele convenceu o Congresso, enfim, e ele, né, estabeleceu ali uma ditadura, ele deu legitimidade ao golpe com essa mentira que ele programou. E aí você tem uma comprovação de que já teve esse momento de uma mentira programada na história brasileira. Só que a gente acaba de ler esse texto e fala assim, tá, mas o que você acha disso, pessoa que escreveu esse texto? Né?
para você por que isso aconteceu, qual é a problematização dessa situação, porque é esse o ponto-chave da argumentação, é a gente não só trazer elementos factuais, mas a gente problematizar, a gente se posicionar. Então, o que a gente tem neste parágrafo é um trecho expositivo, é um resumo do que aconteceu. Aí a gente continua. Ainda nessa lógica, temos os tempos atuais, que vou sumir de novo. Temos os tempos atuais, né? Tá, queria destacar para vocês o ainda nessa lógica. Circula por aí a ideia de que a gente na UERJ não tem que usar conectivo para poder se distanciar do Enem, é um equívoco, tá? Porque se o texto ele é um texto dissertativo, pelo próprio nome é um texto em que a gente desenvolve ideias, então a gente vai precisar de elementos de sequenciação, porque a gente sai de uma ideia, vai para outra ideia, quando a gente transita de um parágrafo para outro. Então a gente vai precisar dos elementos de coesão para dar sequência. Ou a gente usa um conectivo, ou a gente faz a progressão temática, mas a coesão precisa acontecer entre um parágrafo e outro, tá? Bom, analisando este parágrafo especificamente, os tempos atuais são tomados por fake news proliferados rapidamente por conta do uso de internet. Fato ou opinião? Fato. Tal como o Ministério do Amor e os 2 minutos de ódio, Bolsonaro chega ao poder e está nele até agora com índices de aprovação de mais de 20%, por meio do gabinete do ódio investigado pelo STF. Fato ou opinião? Outro fato. Destaquei aqui em preto esse trecho porque é uma boa relação com o livro, então também tem o seu valor. Só que até agora a gente está trabalhando com fatos, tá? Embora seja, né, uma boa relação com o livro, a gente tem uma questão aí de um texto até agora expositivo. Disparando mentiras sobre a tão temida ameaça comunista e caluniando opositores, o presidente que usa o nome de Deus e reza na tomada de posse mantém sua postura mentirosa e consegue ainda convencer os apoiadores que é a melhor opção em 2023. A gente tem aí também outro aspecto factual. Ah, Juliana, mas tem alguns elementos de opinião mentirosa, por exemplo, né? Você consegue identificar nesse texto algumas marcas opinativas, mas predominantemente esse parágrafo é expositivo. A gente acaba de ler e falar assim, tá bom, isso tudo está acontecendo no Brasil, mas o que você acha disso? Para você, por que essas pessoas conseguem se dar bem, né, usando, né, esse tipo de situação? Ou, por exemplo, de que sociedade a gente está falando que acredita nessas fake news? Então, o momento em que a gente precisa problematizar esses fatos, a gente não pode encarar numa argumentação os exemplos que a gente usa como se fossem fenômenos naturais. A gente precisa problematizar, a gente precisa desnaturalizar. Aí a gente vai para o final, a gente tem aqui uma boa retomada da tese, né? Só que repara que ela está pela metade, porque fala das pessoas que conseguem tem sido eficaz para que as pessoas alcancem o poder até se mantenham nele. Mas foi falado que talvez elas não se mantivessem no poder, e aí isso não foi discutido, e aqui você tem uma retomada da tese boa em partes, porque ela fica ali incoerente em relação ao que foi apresentado. Trump só volta a aparecer aqui falando que ele não conseguiu se reeleger, e nesse final a gente tem uma proposta de intervenção praticamente, né, gente? Que é, né, cabe à população, pois é necessário com detalhamento, tem agente, ação, detalhamento e finalidade, que é ali uma proposta do Enem. Então, esse texto é um texto que, pelo caráter expositivo dele, né, pela não argumentação, enfim, por essa solução ao final, a gente tem um texto que fica ali entre 6 até, de repente, um 7, porque ele tem alguns aspectos de valor, por conta das relações com o livro, a análise que se faz da própria história do país, do passado e do presente, também é uma parte aí do processo importante para a argumentação, mas ele não se completa, porque o posicionamento desse enunciador a gente não consegue identificar ali em termos argumentativos. Por isso que a redação, né, eu daria, por exemplo, nesse texto, a nota 6. Tá bom? É isso, gente. Espero ter ajudado, né, de algum modo, nessa caminhada aí, né, de vocês. Opa, voltei aqui, fui mexer, ó. Nessa caminhada de vocês de preparação para esta banca, né, tão boa que é a UERJ. Até a próxima.